E amém. Amém, meus amados irmãos. Eu saúdo a toda a igreja com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Que a paz do Senhor reine no teu coração. Amém. E que você tenha a felicidade de encontrar mais uma vez com aquele que é o autor e consumador da tua fé, chamado Jesus. Amém? Meu amado e minha amada, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo de número 8. Livro de Provérbios, capítulo de número 8. Provérbios, capítulo de número 8. Amém? Vamos fazer uma leitura, toda a igreja. Eu leio o ímpar e a igreja lê o par. Amém? Amém? Eu leio o ímpar e toda a igreja lê o versículo par. O versículo número 1 diz assim: não clamas, porventura, a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas e veredas da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abomina a impiedade. são justas todas as palavras da minha boca. Não há nela nenhuma coisa. Todas elas são retas para o bem, as entende e justa para os que acham conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino e escondido. Porque é melhor a sabedoria do que os rubis, e tudo que se deseja, nada se pode comprar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conceitos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, e a soberba é a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a Por mim reina os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízos da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honras estão comigo, assim como um bem. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhor do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, pelo meio das veredas do juízo. Para fazer herdar bens permanentes aos que me amam, e encha os teus tesouros. Até o versículo 21. Eu gostaria que todos lessem comigo, novamente, o versículo de número 11. Versículo de número 11. Porque é melhor a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja, nada se pode comprar. Ah, Senhor meu Deus, eu te peço, Espírito Santo, ministra o coração da tua igreja essa palavra, porque o Senhor diz aqui, Pai querido, claramente que nós precisamos adquirir sabedoria, e a sabedoria vem do Senhor. Por isso, Espírito Santo, revela o profundo e oculto, para que os teus filhos sejam sábios. Meu Deus, que eles possam adquirir sabedoria, Pai querido, na tua presença. Este é o meu pedido e o meu clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, meus amados irmãos. Eu só quero falar rapidamente
quando Salomão ele escreve esse salmo, esse provérbio, melhor dizendo, ele estava falando aqui que estava tendo uma conversa entre a inteligência e a sabedoria, entre a prudência e as loucuras que os homens cometem. E ele começa a dizer, irmãos, que você adquirindo sabedoria é melhor do que o rubis, a prata, o ouro, tudo aquilo que você pode comprar. Porque a sabedoria, irmãos, ela contém algo interessante, porque no versículo 17, ele diz assim: eu amo os que me amam, de madrugada me buscam, me acharão. Meus amados irmãos, a sabedoria te dá a capacidade de buscar ao Senhor, de encontrar o Senhor. As pessoas hoje, elas buscam o Senhor e às vezes de forma errada e não conseguem entender por que não conseguem encontrar. Porque, irmãos, nós precisamos da sabedoria. Porque quando, irmãos, a sabedoria ela chega no coração do homem, ela faz com que você venha herdar, irmãos, os caminhos do Senhor. Então, adquira a sabedoria. E só existe uma forma aonde todos nós conseguiremos adquirir a sabedoria. É através da palavra de Cristo. É através do ensinamento que Cristo deixou para mim e para você. E nós alcançaremos o êxito, irmãos. Porque a sabedoria é temer ao Senhor e ouvir o conselho da sua verdade e saber, irmãos, que com o Senhor há todo o benefício nele e por ele. Amém? Vamos para o céu, amém? Amém. Mas você ainda não vai agora. Você não vai agora. Porque Deus ainda quer que você esteja nessa terra para que reproduza o efeito da gloriosa majestade de Cristo neste lugar. Por isso que Deus tem preparado para você uma terra maravilhosa para se viver, irmãos. A terra é maravilhosa. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus veio para transformar o mundo. E esse mundo, irmãos, é o sistema, é o cosmos, é onde as situações que tentam cercar. Mas a terra é maravilhosa de se viver. Amém? Porque quando Deus criou os céus e a terra, Ele diz, e vi que tudo era bom. Amém? Irmãos, é bom. Amém? Vamos estar ouvindo o irmão Miguel também? O irmão Miguel está com oportunidade. Em nome de Jesus, vamos estar, irmãos, cada dia mais buscando ao Senhor. Amém? Irmão Miguel, hispano. La paz del Señor, hermanos, a todos. Llegamos a la casa del Señor para adorar, glorificar su nombre. Y por todo lo bueno que es Él. Cada día Él se manifiesta en nuestras vidas. Y lo sentimos así los que tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Él se aloja en nuestro corazón. Aleluia, Jesus. Jesús, cuánto amor hay en ti. É verdade, Deus. Jesús, cuánto amor hay en ti. Eres tan bueno y tan dulce, Señor, como el alba amaneces en mí, Jesús, cuánto amor hay en ti, eres tan bueno y tan dulce, Señor. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. El libro de Salmo 63 me hace una pregunta y yo respondo, ¿no? He nacido para adorar a Dios. Verdade. Y mi propósito será para siempre glorificar el nombre de Él. Me encuentre y con quienes me encuentre, sean de mi país o sean de otro país.
yo estaré glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es mi Salvador. Gracias por la oportunidad, pastor. Amém. Este é o nosso Cristo, Redentor e Salvador. Amém? Amém, meus amados irmãos? Nós ficamos felizes, irmãos, porque é esse tempo oportuno de adorar a Deus. A Bíblia nos fala, irmãos, que em todo tempo, em todo lugar, em toda ocasião, adore ao Senhor. Então, irmãos, você adora o Senhor na tua casa, você adora o Senhor na igreja, você adora o Senhor no trabalho, você adora o Senhor andando, você adora o Senhor caminhando. Irmãos, a adoração, ela tem que estar contida na alma do adorador. E é isso que faz a diferença quando você passa por alguém e as pessoas olham você e vê a luz. Amém? Vê a luz que em ti está. Por quê? Onde há adoração, irmãos, há luz de Deus. Amém? E eu gostaria de convidar você a adorar ao Senhor também, nesta manhã, mas uma adoração diferente. Uma adoração ao qual Deus, Ele nos ensina que quando nós estamos na casa do Senhor, como está escrito, gostaria até que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Números, versículo 18, capítulo 18, versículo 19, Números, onde nós estamos falando aqui, irmão, sobre o sal da terra, sobre a luz do mundo e sobre o fermento, né? O versículo de número 19 diz assim, que a nossa adoração em todo tempo, ela tem um propósito, e nesse propósito, irmão, você vai ver que Deus, Ele faz contigo uma aliança, porque diz aqui, que quando Moisés começou a escrever o livro de Números, ele passou aos filhos para que toda a oferta alçada das coisas santas que os filhos de Israel oferecessem ao Senhor, tenham dado a ti e aos teus filhos, e a tua filha contigo por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor, e para ti e a tua descendência contigo, ou em algumas palavras diz, a tua semente contigo. Irmãos, sabe, a oferta que tu faz ao Senhor é uma adoração. E essa adoração que você faz em ofertar ao Senhor, eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos, que é interessante, porque algumas pessoas acham simplesmente que o ato da oferta é você vir e pegar o seu dinheiro e colocar no caso-filácio. Não é esse o objetivo de Deus. Não é esse o sentido que Deus, Ele traz da oferta. Esse versículo, ele nos traz algo interessante. Primeiro que Deus faz uma aliança contigo. E nessa aliança, Ele tem um pacto. E nesse pacto, Ele vai alcançar a tua descendência. Vai alcançar a tua geração. Vai alcançar, irmãos, quantos em tantos lugares não há um povo que é sustentado pelas obras missionárias, pelo sustento missionário, que alcança, irmãos, pessoas que talvez você nem saiba, mas faz parte do seu parentesco. Porque nós temos aqui pessoas que são do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Peru, né? De vários lugares de Curitiba, e você não sabe que lá tem uma igreja, e essa igreja, irmãos, ela pode estar sendo ajudada, ela pode estar sendo mantida, não só pelas orações, mas também pelas ofertas. E isso você não sabe que de repente o teu irmão, o teu pai, o teu tio, um parente seu, um amigo teu, está sendo alcançado pelo benefício da palavra. Nós estamos aqui, irmãos, porque alguém ofertou uma vez. Então hoje nós estamos aqui para adorar o Senhor também com a nossa oferta. Então eu queria que você entendesse que a sua oferta é um pacto que você também faz com o Senhor e o Senhor faz contigo. Para quê? Para que haja, irmãos, contigo um estatuto perpétuo, uma aliança que Deus faz. E nessa aliança você vai encontrar um benefício. Que Jesus, Ele diz assim, nunca vi o justo negar o pão, nem a sua descendência. Irmãos, nem o justo,
nem a sua descendência. Então, ali está dizendo, é para ti e para a tua descendência, contigo. Amém, irmãos? Amém. Então, eu lhe convido a você segurar a tua oferta na tua mão esquerda. Eu quero abençoar a tua oferta. Eu quero abençoar, irmãos, os teus dízimos. Eu quero abençoar o mantimento da tua casa. Eu quero repreender, irmãos, aquilo que Joel escreveu no capítulo 2. Ele diz que vem sobre o celeiro da casa dos filhos de Deus um gafanhoto devorador, migrador, cortador. E esse gafanhoto, irmãos, eu quero dizer o seguinte: às vezes as pessoas não entendem porque, de repente, alguma coisa acontece e as reservas que ele tem, o dinheiro, aquele coisa, de repente se desfaz. Isso é o devorador, irmãos. Devorando. Está devorando. Está devorando. Mas Deus quer repreender isso na vida de vocês. Amém? 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 Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai querido, pedir que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida, Pai querido, dos teus filhos, e que eles possam, Pai querido, ser abençoados. Abençoa, Pai querido, suas ofertas, Pai querido, abençoa os dízimos, Pai querido, da tua casa. Eu sei, Pai querido, que o Senhor é o Deus que traz provisão, Pai querido. E nessa provisão, Pai querido, é onde os teus filhos, Pai querido, encontram a aliança que o Senhor fez com cada um de nós. Porque, Pai querido, o Senhor diz que há uma semente, Pai querido, e o que eles vão lançar, no caso Filácio, não é apenas uma parte financeira, mas é uma semente no teu reino, é uma semente para a provisão da tua casa, é uma semente, Pai querido, aonde, Pai querido, muitos aqui, Pai querido, verão que os teus filhos, os teus netos alcançarão o benefício, Pai querido, de louvar ao Senhor na tua casa, alcançarão o benefício, Pai querido, de ter, Pai querido, a comunhão dos santos no lugar aonde o Senhor preparou, separou, para que haja verdadeira adoração. Por isso, Pai querido, eu lhe peço que o Senhor abençoe, Pai querido, as ofertas, abençoe os dízimos, Pai querido, da tua casa, repreenda, Pai querido, toda artimanha, Pai querido, do diabo contra a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. Traga a sua oferta, deposite em nome de Jesus. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Senhor, abençoa Esta oferta. Amém. Irmãos, vamos estudar a palavra de Deus, vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos, irmãos, como eu disse, que esse mês nós estaremos estudando sobre a aliança que Deus fez, e nós estaremos falando do memorial ao qual Deus, ele nos ensina através da aliança que Deus fez quando ele preparou a ceia. E nós vamos ver, irmãos, que existe ali no livro de Mateus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26. Nós estamos estudando sobre essa passagem, e eu tenho certeza que Deus vai trazer algo novo à tua vida, porque na semana passada nós falamos sobre os planos ocultos de Deus, que Ele revela aos seus filhos. Nessa manhã eu quero falar com a igreja sobre os preparativos. Se eu perguntasse aqui, você está preparado para encontrar com o Senhor teu Deus? O que a igreja me diria? Amém. Amém? Aí eu vou fazer uma perguntinha agora diferente. Você está preparado para morrer agora? Aí veja a diferença, né? A mesma irmã que falou amém, depois falou não. Irmãos. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus, quando Ele foi fazer a Páscoa, quando Ele
foi preparar ali, irmãos, preparativo, você observa a partir do versículo 6, coloca aí, filho, versículo 6, né? Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, onde é que ele estava, irmãos? Em Betânia. Agora vamos ao versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos preparativo para comeres a Páscoa? Versículo 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então nós vamos falar sobre preparativo, irmãos. Amém? E nós vamos, nesse momento, curvar a nossa cabeça para que o Espírito do Senhor nos revele o profundo da revelação da Tua Palavra. Espírito Santo, nós não podemos entender a Tua Palavra se o Senhor não nos revelar. Por isso eu lhe peço que o Senhor tome, Pai querido, cada palavra mencionada nesse lugar e revele o profundo e oculto, Pai querido, para que os Teus filhos tenham discernimento para entender a Tua Palavra. Nós estaremos falando nesta manhã sobre os preparativos, Senhor, ao qual o Senhor diz que a igreja deve estar preparada, a noiva deve estar preparada. Por isso, papai, eu quero lhe pedir, Senhor, fale com a tua igreja, fale com os teus filhos, porque a tua palavra vai fazer o efeito para o qual ela está sendo lançada nesta manhã ao coração dos meus irmãos que estão aqui presentes e daqueles que nos acompanham pelo canal da internet. Meu Deus, eu tenho certeza de uma coisa, que a cada um que se sacrificou, Pai querido, saindo do leito da tua cama para chegar nesse lugar, eles serão tremendamente abençoados. Meu Deus, aqueles que podem, Pai querido, que o Senhor, Pai, que dê força para que eles tenham coragem para chegar à casa do Senhor. Por isso que é um preparo, por isso, Pai querido, que é uma luta, por isso que é uma dificuldade, mas os que estão preparados, estão sempre prontos, Pai querido, para todo tipo de adversidade, porque saíram para vencer, e para vencer, Pai querido, como vencedores. Por isso, Pai querido, eu quero pedir que o Senhor abençoe, Pai querido, a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, como nós estamos falando sobre preparativo, e nós estamos falando sobre uma aliança, nós estamos falando sobre um memorial, eu queria mencionar aqui nesta manhã que Jesus ele estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Jesus, ele sabe aonde está, ele sabe aonde encontrar o lugar, e ele sabe quem, irmão, está preparado para fazer o que ele manda fazer. Entenda isso. Jesus, ele chega em Betânia e ele vai preparar o que? A Páscoa. No mês de abril que se comemora a Páscoa, né? Irmãos, a Páscoa, na tradição judaica, quer dizer o ano da libertação. Aonde está escrito no livro de Êxodo, no capítulo de número 13, você vai encontrar ali que o povo, irmãos, receberam uma ordem através de Moisés para preparar a Páscoa. A Páscoa é o que, irmãos? A festa do Cordeiro, a festa da libertação. No tempo do Novo Testamento, se prepara-se a Páscoa, por isso que em muitas igrejas nós vemos as pessoas fazendo aquele prosélito, onde faz a manjedoura ali, aonde as pessoas fazem teatro, aonde as pessoas colocam todos os artifícios ali, irmãos, e faz como se representando o nascimento de Cristo Jesus, que é a Páscoa, aonde há libertação. Amém? Mas eu quero dizer uma coisa para você, é o seguinte: às vezes as pessoas, elas fazem tudo isso naquele dia, e depois esquece, e depois passa. Depois, irmãos, aquele momento de festa, aquele momento de alegria, aquele momento, irmãos, aonde, por exemplo, lá em Israel, no mês que vem agora, nesse começo do mês, no final do mês, irmãos, se comemora lá a festa do Purim, quer dizer, a festa da Páscoa. Irmãos, então tem muitas pessoas que vão para lá, mas é uma vez por ano. Acabou. Nós celebramos aqui, irmãos, a ceia todo mês, amém? Amém. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Jesus, ele diz assim, olha,
E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, prepararam a Páscoa. Quer dizer, quando você vai tomar a ceia, você vai lembrar do memorial que Deus fez contigo, amém? Mas existe um tempo, e é isso que eu quero chamar a sua atenção. Esse tempo, irmãos, entre uma ceia e outra, como que você está se preparando? Como que é o seu preparo? Como que é, irmãos, a sua vida? Porque Jesus, ele diz, irmãos, que ele estava em Betânia. E ele estava junto com quem? Com os discípulos. Os discípulos perguntaram, aonde tu queres que vamos preparar a tua Páscoa? Sabe o que Jesus diz? Eu acho que é uma coisa interessante. Jesus manda os discípulos ir a um lugar, a uma casa. Entra na aldeia e ele fala assim, procura um homem. E esse homem estará com um jarro em tua cabeça. Irmãos, o jarro, o vaso, ele carrega duas coisas. Ele carrega o vinho e carrega o azeite. Amém? E nós sabemos que Jesus, ele transformou a água em vinho. Então nós vamos entender uma coisa. Que Jesus manda procurar um homem. Que ele tem um vaso sobre a tua cabeça. Irmãos, no livro de Efésios, capítulo 6, presta bem atenção que Deus está falando contigo. A partir do versículo 10, Deus diz que todos nós precisamos estar preparados com o capacete da salvação. Entenda o que Deus está revelando para você. Aonde que se coloca o capacete? Aonde é que Jesus manda identificar o lugar aonde deveria fazer a Páscoa? Como que ele deveria identificar o homem? Tinha o que na cabeça? Um vaso. Um recipiente. Irmãos, entenda que Deus está revelando para você algo. O livro de Efésios, capítulo 6, diz que nós colocamos o capacete na cabeça. O capacete da salvação, para te proteger. O capacete, irmãos, que te garante a salvação, amém? Se você virar o capacete de cabeça para baixo, ele se torna o quê? Um recipiente de se colocar. Um recipiente de despejar. Deus quer despejar nessa manhã na sua vida a sabedoria. Deus quer despejar em você uma unção nova. Deus quer despejar em você no capacete da salvação que Ele já entregou. Irmãos, um momento diferente para que você viva melhor. Amém? Então, será que Deus está encontrando aqui homens e mulheres que têm esse vaso sobre a tua cabeça? Amém? Irmãos, porque é interessante, você precisa entender. Porque Jesus fala assim, encontra esse homem. Primeira coisa que você precisa entender, Jesus quer te encontrar com o jarro sobre a cabeça, porque Deus quer colocar algo novo. Deus, irmãos, quer tirar o que não presta e colocar algo novo, limpo. Irmãos, Ele quer colocar o azeite da unção, Ele quer colocar, irmãos, a água da purificação, Ele quer colocar, irmãos, o vinho que dá cheiro à vida, que dá gosto à vida, irmãos. É isso que Jesus quer fazer na minha e na tua vida. Amém? Então, quando Jesus, irmãos, Ele diz para o discípulo identificar aonde deveria fazer a Páscoa. Sabe qual é a primeira coisa que Jesus quer identificar em você? Se você está com o capacete da salvação. Se você está carregando. Se você realmente tem o vaso sobre a tua cabeça. Esse vaso faz com que você, irmãos, leve, olha só, o que Deus não quer que você saia daqui sem entender o que Ele está falando contigo. O homem estava com Jesus quando os discípulos chegaram na cidade? Sim ou não? Não. O homem que estava com o vaso sobre a cabeça? Não. Mas Jesus, irmãos, manda os discípulos encontrar o homem. Eu quero dizer uma coisa, que Jesus quer te encontrar nessa manhã. E Ele quer identificar você, porque sabe o que Ele quer fazer? Ele quer fazer uma Páscoa, irmãos, na tua casa. Ele quer fazer uma festa na tua casa. Ele quer, irmãos, que você seja abençoado, amém? Amém. Mas aí que está, você tem que levar os discípulos de Jesus até o lugar do preparativo. Sabe o que Deus está falando contigo? Sabe o que Deus está revelando no teu coração? Irmãos, olha o que Deus está falando contigo. Ele manda os discípulos, Ele quer encontrar você.
para que você leve os discípulos à tua casa. E levando os discípulos à tua casa, irmãos, o mestre vai entrar na tua casa. O mestre vai preparar a tua casa, irmãos. Porque você levou, você está sendo o condutor, você está sendo a pessoa ao qual vai levar os discípulos de Jesus, e onde os discípulos chegam primeiro, eles preparam a casa, preparam ali, irmãos, todas as coisas, e Jesus entra. Eu quero dizer para você, Jesus, irmãos, me enviou a preparar a tua casa, para você receber Jesus, irmãos. Receba Jesus e tenha festa na tua casa. Às vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes as pessoas não compreendem isso. Nós precisamos estar entendendo o que Deus está falando. Eu vim, irmãos, preparar a tua vida, para que você receba Jesus, irmãos. Mas não somente no tempo da festa, não somente no tempo da Páscoa, mas que você mantenha-se com o capacete da tua salvação. Mantenha-se, irmãos, porque o capacete, irmãos, é um elemento aonde há proteção. E há muitas pessoas, irmãos, que estão desprotegidas. Por quê? Tira o capacete. Porque o capacete, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: o capacete, ele é feito de um material resistente, mas é pesado. A tua salvação muitas vezes é pesada. Por quê? As situações da vida que você leva, as pancadas que você leva, irmãos, o que acontece? Fica às vezes difícil. Então, para dar uma aliviada, se retire o capacete. Eu quero dizer para você nessa manhã, não retire o capacete. Não retire o jarro da tua cabeça. Irmãos, não retire. Deixa, como diz o salmista, como o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão e vai até a tua orla, assim será a unção do Senhor sobre a tua vida. Mas se você estiver, irmão, preparado com o recipiente, se você estiver pronto para receber do Senhor, irmãos, você vai ser cheio, você vai transbordar, irmãos. E eu tenho certeza de uma coisa: quando você está cheio, você vai levar a outros, aonde? A casa do Senhor, aonde se prepara a tua vida, a tua alma, irmãos, para que encontre Jesus, e Jesus venha ter intimidade contigo. Porque eu acho uma coisa interessante, a Bíblia diz que todo preparativo, irmãos, é como que você estivesse dentro de um quartel, aonde em tempo de paz você está preparando-se para a guerra. Vê se você entenda isso. Você sabe por que os romanos conseguiram vencer Jerusalém? Porque um general romano estava em tempo de paz. Mas ele estava, irmãos, toda a Grécia, toda Roma estava em paz. Mas o general romano, ele estava preparando os soldados para combate. Ele estava preparando os soldados para a guerra. Ele estava preparando os soldados para qualquer atividade ou artimanha, irmãos, houvesse já um preparativo. Sabe o que Deus está falando contigo? Ele quer que você esteja preparado todo o tempo. Preparado, irmãos, para qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer situação. E é isso que vai fazer a diferença na tua vida. Então, irmãos, quando Jesus, irmãos, disse para o discípulo ir ali e preparar, eles encontram o homem e eles começam a preparar. E Jesus agora chama os discípulos. Veja que é só os discípulos que participam da ceia. Cadê o homem que levou os discípulos? A Bíblia não menciona, cadê ele? Ele simplesmente conduz os discípulos ao lugar. E os discípulos de Jesus preparam a ceia. Mas o homem sumiu. Quantas pessoas, irmãos, que te conduzem à presença de Deus e somem? Quantas pessoas, irmãos, que levam outros
ao caminho da verdade e mesmo ele não participa da ceia. Quantas pessoas dizem para mim, para você assim, você tem que buscar a Deus, você tem que estar na presença do Senhor, você tem que se renovar, você tem que buscar a Deus, você tem que ser transformado, mas em si a pessoa não participa. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos, esse culto abençoado nesse dia, com essa multidão de pessoas aqui, irmãos, nós precisamos entender isso. Mas cadê o restante da multidão? Irmãos, o que eu vejo aqui é a multidão, irmãos. Mas para a multidão vir, precisa alguém estar conduzindo, mas tem que permanecer na ceia. Deus está falando, conduza as pessoas, mas participe da ceia, participe, irmãos, da festa. Porque Jesus, ele chama os 12, e aí ele começa a preparar, irmãos, para o grande acontecimento. Porque o que Jesus diz? Jesus, irmãos, quando ele estava ali, ele estava dizendo claramente para mim e para você, no versículo 18, amém? Ele diz do homem, e ele diz assim, olha, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Eu quero só usar essa parte B, com os meus discípulos. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando assim, ele quer revelar algo para você no particular. Jesus quer falar algo contigo no particular. Jesus quer revelar para você algo, irmãos, para te preparar para algo melhor. Então, quando Jesus chega ali com os discípulos, irmãos, ele começa a falar o quê? Primeira coisa que ele vai dizer, e eu acho muito interessante que ele diz assim, olha, essa Páscoa que eu estou preparando, que eu estou fazendo com vocês, é para o meu sacrifício, para a minha morte. Ele estava dizendo que ia morrer. Ele estava dizendo, irmãos, que ia ser traído. Ele estava dizendo, irmãos, que haveria um tempo de angústia. Ele começou a falar que haveria um tempo onde eles estariam angustiados, que a alegria deles se transformaria em tristeza. Mas Jesus disse assim, por um pouco de tempo. É um pouco de tempo que a sua alegria se transforma em tristeza, porque quando ele ressuscita, a alegria, irmãos, é definida como eterna. Por isso que no livro de Filipenses, capítulo 4, ele diz, alegrei-vos. E ele torna a dizer, alegrei-vos. Ele torna a dizer, alegrai-vos no Senhor. Então a tua tristeza vai passar, porque ela é de pouco tempo, porque Cristo já ressuscitou, a igreja. Eu vou repetir. A sua tristeza, irmãos, é por um pouco de tempo. Por isso ele diz, alegrai-vos, porque Cristo já ressuscitou, a igreja. Cristo já ressuscitou para te dar alegria, irmãos. Dá para você algo que ele preparou para você na Páscoa, dizendo, olha, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, mas aqueles que perseverarem até o fim, ressuscitarão comigo, eles estarão comigo, porque eu voltarei e levarei eles para onde? Para uma morada ao qual está preparado. Irmãos, olha o que Jesus diz, que a minha morada, a sua morada, ela não está preparada no tempo de Jesus. Ela está preparada desde a fundação do século, desde a constituição, desde a criação, desde a formação de todas as coisas. Deus já tinha preparado para você, irmãos, a tua morada. Ele sabia que você viria a esta terra, que você nasceria, irmãos, e estaria aqui agora nesse culto pela manhã. Então ele preparou para você, irmãos, uma jornada de paz, uma jornada de felicidade, uma jornada onde você vai ter certeza e garantir que o Senhor é contigo. Irmãos, livro de Esdras, capítulo 8, diz que quando Esdras estava saindo da cidade, porque os romanos já tinham tomado conta, e eles já foram cativos, foram para a Babilônia, Esdras fez uma oração. Ele falou, Senhor, eu te faço uma oração. Guarda a minha vida, guarda a minha família e guarda os meus bens, porque atravessarei um lugar estranho. E eu não quero
pedir ao rei guardas. Eu não quero pedir ao rei proteção, porque eu falei que o Senhor iria me levar. E eu não vou pedir ao rei, porque senão o rei diria: cadê a confiança no teu Deus? Então, Esdras, irmãos, ele faz uma oração confiante que o caminho já estava preparado. Eu estou dizendo, a igreja não está entendendo, vou repetir. Esdras diz assim: eu não vou pedir ao rei proteção, porque a confiança em Deus dava para ele segurança que o caminho já estava preparado. Deus veio, irmãos, preparar o caminho para você, amém? Então ele está dizendo que na Páscoa, nós, irmãos, vamos comemorar o sacrifício de Cristo, o nascimento de Cristo. E ali, irmãos, nós vamos ver que vai acontecer algo interessante, que nós vamos entender aqui, que é tudo um preparativo. Amém? Amém. Irmãos, abra a tua Bíblia, porque nós vamos entender que a Páscoa judaica, como no Antigo Testamento, no Novo, trata de uma obra redentora de Deus, que culmina em esperança para a comunidade que nele crê. Tá? Irmãos, os judeus esperam, coloque aí na tela aí, Lucas 22, 8. Os judeus, irmãos, eles esperam Cristo vir ainda. Nós fazemos a Páscoa esperando Cristo vir ou voltar, irmão? Vocês fazem, por que vocês fazem o memorial da ceia? O que vocês esperam de Cristo? Celebrando a morte de Cristo. Vocês esperam ele vir ou esperam ele voltar? Voltar? Então você espera Cristo voltar. Os judeus esperam Cristo vir. Voltar quer dizer a segunda vez, né? Vir é a primeira. Então os judeus, irmãos, eles celebram a Páscoa esperando Cristo vir. Cristo já veio, nós esperamos Cristo voltar. E fazemos os mesmos atos dos rituais, irmãos, da Páscoa. Só que com uma grande diferença. Nós celebramos a ceia do Senhor em memória do seu sacrifício que ele fez por nós. Amém? Porque ele diz ali, olha, e mandou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Irmãos, eu quero abrir aqui um leque aqui na tua mente, e nós vamos entender uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Toda festa de casamento, ela é feita de que forma? Como é que é feita uma festa de casamento? É assim que se prepara um casamento? A festa, sim. A festa, né? O dia. Eu falei, como se prepara um casamento? Namora primeiro. Depois marca o dia, vai conhecer os sogros, né? Todas as famílias. Está entendendo? Então, o casamento se prepara primeiro, mas namora. E para namorar? Pisca o olho. Menos cansativo, né? Primeira coisa para se namorar, ela está falando que tem que piscar o olho, né? Irmão? Se for cego não pisca. Primeira coisa para que se encontre um parceiro ou uma parceira, tem que ter, irmãos, afinidade. Então o casamento se começa quando se há afinidade. E o que é afinidade? O que é afinidade, irmãos? Atração. O que é afinidade, Jeconia? Comprimento. Fala, Márcio. Fala, Márcio. Compreensão. Afinidade, irmãos, é algo tão interessante que
é coisa em comum, mas é mais forte quando se fala ter o mesmo propósito. Afinidade é ter o mesmo propósito. Afinidade é ter o mesmo objetivo. Porque não pode haver um casamento se não houver afinidade. E é por isso que Cristo, irmãos, ele veio casar com a igreja. Por isso que ele chama a igreja de noiva. E ele é um noivo. Porque Cristo veio ter o quê? Afinidade. Irmãos, e nós, para casarmos com Cristo, precisamos ter afinidade com ele. E afinidade, irmãos, significa ter também koinonia, quer dizer comunhão. Ter ligamento. Irmãos, para que haja o quê? Uma aliança, para que haja um pacto. Porque você não vai fazer uma aliança com quem você não tem afinidade. Você não vai fazer uma aliança, um pacto, com quem você não tem intimidade. Você não vai fazer uma aliança em quem você não confia. Você jamais vai fazer uma aliança em quem você não confia. E eu acho interessante que Cristo, irmãos, olha que coisa maravilhosa que Deus revela para você nesta manhã. Deus fez uma aliança com um homem ao qual ele sabia que não merecia confiança. E ele convida aquela pessoa para participar da festa. Quem é ele? Judas. Agora eu quero trazer, irmãos, algo mais profundo para que vocês entendam. Mesmo que a pessoa, ela não confie em você, isso não deixará com que você venha confiar nela. Paradoxo, né, irmãos? Mesmo que a pessoa não confie em você, isto não impedirá que você venha confiar nela. Irmãos, entenderam? Entendeu, Jeconia? A igreja entendeu? Amém? Amém. Judas, irmãos, ele não confiava em Cristo, mas Cristo confiava nele. Sabe por que Judas não confiava em Cristo? Porque Cristo, irmãos, andou com Judas, Judas andou com Cristo durante 3 anos e meio. E ele viu que Jesus fez milagre. Ele sabia que Jesus é o Filho de Deus, que ele é Deus, e que ele, irmãos, e tem toda a autoridade. Mas Judas, ele trocou a confiança em Deus pela confiança dos bens, pela confiança materiais. Então, irmãos, Judas, ele trai a confiança de Deus. Mas Deus, irmãos, Jesus, mesmo sabendo que Judas não merecia confiança, ele chama Judas de amigo. Mateus fala, lá no jardim, irmão, quando Jesus vai sendo traído, chega Judas juntos com os soldados, ele chama assim, ô amigo, que vieste fazer? E o que Judas faz, irmãos? Está entendendo? Quer dizer, a confiança de Deus para você, para mim, irmãos, supera as nossas infidelidades com Ele. A confiança de Deus em nós, que Ele acredita que haverá, irmãos, uma transformação na sua vida, haverá uma transformação na minha vida, haverá uma transformação nessa igreja, haverá uma transformação nesse mundo, haverá uma mudança, irmãos, não vai mudar, porque Ele confia em você, Ele acredita em você, mesmo que eu e você não sejamos dignos de confiança, porque muitas vezes nós não confiamos, irmãos, em Deus. Nós ficamos, irmãos, como aqueles que sonham, duvidosos que Deus vai agir, porque os ventos são contrários. Amém? Amém. Então, irmãos, Jesus, ele chama os discípulos para a Páscoa. E quando ele chama para a Páscoa, algo interessante, que Judas estava ali. Então, um preparativo para o casamento, primeira coisa que tem que haver é o que, irmãos? Afinidade. E a afinidade, irmãos, é aonde leva a você ter o quê? Continuidade da preparação. Deve haver continuidade da preparação. Porque há-se o casamento,
há-se o preparo da festa. E depois que casa e depois que a festa acaba, o que acontece? Se tornaram um só. O que Deus começa dizendo no jardim do Éden? Multiplicai-vos. Deus, irmãos, Ele veio à terra, Mateus 11, capítulo 28, versículo 19. Jesus, Ele fala assim, olha, eu casei com uma igreja, eu casei com vocês, eu fiz uma aliança com vocês, e agora eu quero que vocês vão, casem, e multipliquem, dê frutos, ide, e fazei discípulos. Quer dizer, o que Ele está dizendo? Ele está dizendo assim, agora é tempo de você multiplicar, faça discípulos. Quer dizer, tenha filhos, irmãos. Eu disse ontem aqui, que nós somos o quê? 3 elementos que nós somos: sal, luz e fermento. Então, o fermento, irmãos, ele está no meio da massa. É a massa que se torna fermento ou o fermento que se torna massa? Então, é a massa que se torna fermento. Então, a massa cresce. Então, Jesus está falando assim, você é o fermento. Então, vá, faça discípulo. Quer dizer, multiplique o meu reino. Multiplique a minha vontade. Então, irmãos, devemos fazer o quê? Anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós precisamos avisar as pessoas para estar se preparando em todo o tempo. Irmãos, quantas pessoas que são convidadas para a festa e apresentam suas desculpas? Jesus fala da parábola, irmãos, do Senhor, lá no livro de Mateus, a partir do capítulo 18. Ele fala que havia um homem que ia preparar uma festa. E nessa festa, o que ele faz? Ele fala assim, olha, para os teus servos, nós somos servos. Eu sou servo do Senhor. Eu quero lhe convidar para a festa. Todo dia tem uma festa para você. Eu quero sempre lhe convidar. Como eu convidei outras pessoas para a festa de hoje. E eles apresentaram suas desculpas. Porque Jesus, ele fala assim, vá e traga os convidados. Irmãos, olha o que Jesus, ele está ensinando para você. Ele falou, vá e convide os convidados. Chegou para o primeiro, o meu Senhor lhe convida para a festa, para a Páscoa, para a ceia, para o casamento. E o primeiro disse assim, agora eu não posso. Acabei de me casar, tenho que cuidar das coisas de casado. Tenha-me por excusado, quer dizer, tenha-me por excluído. Excusado quer dizer excluído. Irmãos, quantas pessoas se excluíram hoje de ouvir esta palavra, de sentir a presença do Espírito de Deus que está nesse lugar? Irmão, porque a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar é real. Irmão, só não sente quem não está ligado, mas se você está ligado, você está sentindo a presença do Espírito Santo. E quem sente a presença do Espírito Santo, irmão, ele recebe luz, ele recebe poder, ele recebe unção, ele recebe graça. Então ele tem, irmãos, mudança na tua vida. Mas as pessoas se excluíram, irmãos. Se excluem. A própria pessoa se exclui, irmão, de estar na festa. Tá bom. O primeiro não quis, vamos ao segundo convidado. Então, o meu Senhor mandou lhe convidar para a festa. Aí o segundo diz assim, irmão, presta atenção aqui em mim. Ah, eu não posso agora. Me tenha por excusado. Mas por que você não é? É que eu tenho uns negócios para me fazer, eu tenho negócios. Irmãos, eu tenho negócios para fazer. Que significa o quê? Que as coisas... Está dando muito mais valor em negócios, fazer as coisas, irmãos. Ah, irmãos. Ah, essa ainda bem que está sendo gravado. Vou falar para os irmãos que estão no negócio.
para os irmãos que estão cuidando do seu casamento, né? E que esqueceram do convite. Irmãos, apresentando desculpa para aquele que sabe todas as coisas, porque não recusa o meu convite nem o seu. Recusa o convite do servo que o seu Senhor mandou. Irmãos, entenda aqui a dimensão do negócio, que negócio é profundo. Deus está dando, nós lemos no livro de Provérbios, que a sabedoria é você não se preocupar com os rubis, que pode comprar nada. A sabedoria te dá entendimento para você viver em paz e feliz diante de Deus. Amém? Então, irmãos, Deus manda chamar. E quem é que vai chamar? O servo. O convidado, quem é que ele olha? Ele vê o Senhor convidando para a festa? Não. Ele vê o servo. Aí o que eles fazem? Fala para o servo: eu sou servo. Eu estou te convidando para a festa. Eu estou convidando vocês para a festa. Vai haver uma festa, e eu tenho certeza disso. O meu Senhor já falou isso, que vai haver uma festa, que Ele está preparando, e Ele manda lhe convidar, irmãos. Então nós não podemos evitar, irmãos, de estar nessa festa. Aproveita a oportunidade. Mas o segundo diz que estava muito ocupado nos seus negócios, nas suas juntas de boi. Irmãos, boi, arado. Cuidar das coisas materiais, cuidar dos seus bens, cuidar, irmãos, da sua casa, cuidar, irmãos, dos seus afazeres. Irmãos, tantas pessoas que cuidam de tanta coisa. Cuida de tanta coisa. A mulher de Ló, irmãos, cuidou da casa, que era uma beleza. A casa dela era limpa. A casa dela era uma... Nossa, que maravilha que era a casa daquela mulher. A casa, irmãos, da mulher de Ló era invejável. Tudo do melhor. A casa, irmãos, da mulher de Ló, era uma casa, irmãos, aonde você entrava, você se sentia-se bem, você não queria nem sair, não queria sair. Ninguém que entrava na casa de Ló queria sair. Mas existe um detalhe, irmãos. Deus deu ordem: saia, porque eu vou destruir a cidade. Irmãos, muitas pessoas não querem sair para a festa, preferem ficar nos seus negócios, na sua casa. E Deus falou que vai destruir, irmãos, todas as coisas que vão ser passadas pelo fogo 7 vezes mais. E, irmãos, as obras que forem queimadas, que significa que elas foram reprovadas. Mas as obras, irmãos, que permanecerem, elas serão aprovadas, porque serão como ouro puro, irmãos. É o que a Bíblia diz. E as pessoas estão preocupadas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, não, buscar a Deus em primeiro lugar não dá. Eu não quero participar da festa. Tenha-me por excusado, tenha por me excluído. Os anjos chegam: agora eu sou anjo do Senhor. Venha para a festa. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Porque senão você vai virar uma estátua de sal. A mulher de Ló recebe, irmãos, tem pessoas que nós falamos assim: olha, não falte o culto amanhã. Amanhã eu venho. Aí sabe o que acontece? Por liga e fala assim: não, eu tive que fazer uns negócios. Eu tive que fazer uns negócios. Amém. Não se preocupe. Não se preocupe. A festa já passou. A festa já acabou. Vamos ter outra. Esteja preocupado da festa. Estão sempre apresentando desculpa. Por quê? Não querem largar a casa. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa aqui profunda. Guarde isso na tua mente, na tua memória, na tua vida. Aqueles que olham para trás não são dignos de servir ao Senhor. A mulher de Ló, ela ficou tão preocupada com a sua casa, que ela foi olhar quando começou a cair enxofre e fogo do céu para destruir. E ela falava assim: o meu guarda-roupa, as minhas joias, meu closet, o meu sapato, o meu casaco de pele, de couro, de avestruz. E avestruz não tem couro, tá, irmão? Irmãos, ela olhou para trás. Sabe o que acontece, irmãos?
As pessoas estão olhando para trás, as pessoas estão, irmãos, se segurando em coisas perecíveis, estão juntando tesouros sobre a terra, aonde vai vir, irmãos, a tsunami vai comer tudo, aonde vai vir o ladrão vai comer tudo, e se isso não vier, você pode esquecer a sua riqueza dentro do armário e outra pessoa achar. Irmãos, porque sabe que deu isso aqui no jornal, né? A mulher vende o armário e deixa 1.900.000. A outra vai e compra o armário e recebe 1.900.000. Ah, irmão, juntou 1.900.000, esqueceu que estava no armário. Eu falei, pena que não foi eu que comprei esse armário. Né? Eu até pensei, será que não é da minha loja? Não, meu Deus. Irmãos, então as pessoas estão se agarrando a isso, as coisas perecíveis. Irmãos, quem tem o poder de Deus e recebeu o Espírito do Senhor sobre a vida dele, ele quer estar vivendo no jardim do Éden, ele quer estar vivendo na presença de Deus, então ele não vai recusar o convite, ele não vai, não me tenha por excusado. Quer dizer, Deus não excluiu ninguém. Deus não excluiu ninguém, irmãos, da festa. Ele disse assim, venha, participe da festa. Mas a pessoa me tem por excluído. Quer dizer, ela mesma se exclui. Você sabe aquelas pessoas? Eu acho muito interessante que às vezes as pessoas, irmãos, elas ouvem mais as outras pessoas do que aquilo que ela mesma crê. Eu vou contar aqui uma historinha, né? Eu queria que vocês prestassem atenção nessa história. Havia um homem. Esse homem, ele trabalhou muito e ele tinha um sonho de construir um castelo na beira do mar. Na beira do mar, ele comprou o terreno e foi trabalhando, juntando muito dinheiro. E ele, quando viu que estava com aquele dinheiro guardado para preparar o seu castelo, ele contratou o engenheiro, foi e levou o engenheiro no terreno. Ele falou assim, agora eu quero que vocês construam o meu castelo. Porque ele tinha um sonho de morar no castelo. E começaram a construir o castelo, porque ele vivia num apartamento 3x4, apertadinho, e ele queria, o sonho dele era estar ali. Aí ele começou a imaginar, eu vou acordar, subir na torre do meu castelo, e vou ver o mar, sentir a brisa. E começou a construir, e ele vindo, irmãos, ali, na sua construção, ele encontrou um amigo. E o amigo falou assim, o que você está fazendo? Eu vou construir um castelo. Você vai construir um castelo? Você não sabe o quê? Diz a lenda que todos os castelos são assombrados. Todos os castelos têm assombração, tem demônios, tem coisa ruim. Você vai construir um castelo? Eu não acredito nisso. Eu não creio. Olha, depois que você construir o seu castelo, os demônios vão vir. Depois que você construir o seu castelo, as coisas vão começar a acontecer. Irmãos, e o homem falou assim, eu não creio nisso. Eu não creio. E acabou. Irmãos, só que é o seguinte. Ele começou a construir. E aquela empolgação, de repente, começou a pensar, será que é verdade? Será que vai acontecer mesmo assim? Eu acho que não. Não vai acontecer, não. Não vai. Não, eu não acredito. Eu não acredito que há assombração. Eu não acredito que Deus não vai fazer nenhuma cobrança. Eu não acredito que Deus vai pesar a mão. Eu não acredito que Deus vai tomar tudo que eu tenho. Eu não acredito que Deus vai me corrigir. Porque Deus é amor, Ele é só amor. Ele construindo um castelo, o castelo fica pronto. Mas aí agora, irmãos, aquela alegria, aquela empolgação, acabou. Ele já não tinha mais aquela felicidade. Por quê? Irmãos, ficou na dúvida. Será que, irmãos, resumindo, o homem, ele pega, depois de construir o seu castelo, ele coloca uma placa se vende-se e vai voltar a morar no seu apartamento 3x4,
Porque ele não quis arriscar. Moral da história: Deus tem falado muito com vocês para participar da festa, mas as outras pessoas dizem que não vale a pena você participar da festa de Cristo. As pessoas dizem que não vale a pena você continuar nos projetos de Deus. As pessoas dizem que não vale a pena porque não vai dar certo, porque vai vir assombração, porque vai vir o tempo ruim, vai vir as coisas difíceis. Não, desiste, ninguém vai acreditar em você, ninguém confia em você. E as pessoas, olha, estão te abandonando, as pessoas estão te largando, as pessoas não acreditam que a igreja vai romper, as pessoas não acreditam que tua vida vai ser transformada, as pessoas não acreditam que seu casamento vai ser mudado, as pessoas não acreditam. Então, acaba de sonhar, para de sonhar. Irmãos, e as pessoas que são convidadas para a festa estão apresentando desculpa, então acaba sendo frustrada, como este homem. Então Deus está lhe convidando para uma festa. Ele usa essa parábola, irmãos, e eu quero terminar com o outro, ao qual foram 3. Primeiro, apresentou a sua família, parte sentimental. Irmãos, como que se pudera, né, o pai salvar o filho da morte, ou a mulher salvar o filho, a mulher salvar o marido, ou o marido salvar, irmãos, o marido da morte, ou o filho da morte, ou o pai da morte. Irmãos, as pessoas, elas acham, não, eu não posso, salvar, eu tenho que estar aqui cuidando. Vai cuidar até onde a limitação do homem dá, porque depois dali vai partir, irmão, se é a vontade de Deus, não tem como. E as pessoas se seguram mais aos seus sentimentos do que à realidade da tua vida futura, quer dizer, na sua eternidade, porque preferem, irmãos, confiar mais no que ela sabe, mais no que ela é capaz de fazer, do que no chamado de Deus. Irmãos, a segunda pessoa é aquela, irmãos, que acha que os seus negócios são mais importantes do que os negócios de Deus. Por isso que no livro de Tiago, lá no capítulo 4, diz assim: se eu vou fazer algum negócio, primeiro eu vou consultar o Senhor. Se o Senhor disser, eu estou nesse negócio, eu farei, comprarei e venderei, porque o Senhor está nesse negócio. Mas se o Senhor não está nesse negócio, eu nada farei, mas procurarei fazer o negócio do Senhor. Irmãos, e o terceiro? Irmãos, ele disse que estava muito ocupado, porque ele tinha muitas coisas para fazer. Então ele disse assim: me tenha por excluído. Aí o servo volta, sabe, o servo volta e fala assim: olha, meu senhor, eu convidei todos os convidados e eles não quiseram vir. Sabe o que o Senhor manda dizer? Os convidados que eram dignos não quiseram vir, não tem problema. Eu quero que você vá pelo desvalado, vá na porta de botequim, entra dentro da casa da prostituição, entra dentro de uma casa onde há contenda, entra dentro de uma casa onde há briga, entra dentro de uma casa onde só há morte, entra lá debaixo da lixeira, entra aonde você achar uma vida, entra lá e convide a prostituta, convide o ladrão, convide o marginal, convide eles para a minha festa. E eu acho coisa interessante que os convidados recusaram, mas quem não era convidado aceitaram o convite. Aceite o convite de Deus para a tua vida, venha participar da festa, irmãos, porque Jesus, ele diz assim, quando o servo chegou para o Senhor, disse: olha, a casa está cheia. Os convidados não vieram, mas os que não eram dignos veio. Mas aí algo interessante acontece. Pois o Senhor da festa chega e ele vê os convidados. Havia um. Irmãos, pare e pense aqui. Onde você quer passar a sua eternidade? Como que você quer passar a sua eternidade? Porque o dono da festa chega, o Senhor da festa chega, e quando ele chega, ele vê um e pergunta: como que você entrou na festa? Pois a sua vestidura, a sua vestimenta, não é a vestimenta nupcial. Quer dizer, você não está vestido como a noiva,
Você não está adornado. Espera aí. O Senhor mandou chamar os mendigos, os ladrões, os avarentos. E eles vieram para a festa. Sabe o que Deus está falando contigo? Sabe o que Deus está revelando para você? É tempo de você trocar sua vestidura. É tempo de você trocar sua veste. Porque não adianta você estar participando da festa e o Senhor vier e Ele olhar para você e você não está com a veste nupcial. Irmãos, se você não adianta, as pessoas, irmãos, eu fico abismado, tantas pessoas que falam de Jesus, irmão, tantas pessoas que professam Jesus, tantas pessoas que vão na igreja, tantas pessoas, irmãos, que leem a Bíblia, tantas pessoas que cantam, tantas pessoas que oram, tantas pessoas que pregam, tantas pessoas, irmãos, que evangelizam, tantas pessoas que fazem tantas coisas, mas estão sem a vestidura, estão sem a veste nupcial, irmãos. Por isso que Jesus disse: eu tenho chamado a todos para a minha festa, mas eu vou escolher quem vai participar. Muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Irmãos, você tem que ser escolhido, amém? Amém. Mas para você ser escolhido, você tem que chegar na festa vestido, com a veste nupcial. Porque senão, o Senhor chega e fala assim: como que você entrou na festa? Porque eu fui convidado. Primeira coisa. Como que você entrou na festa? Porque eu fui convidado. Eu recebi o convite. Espera aí. Você recebeu um convite. Só que nesse convite aqui estava escrito: você deve se apresentar sem mancha, sem mácula, deve se apresentar obediente à palavra, deve se apresentar sem resmungar, sem murmurar, sem nenhuma obra da carne. Você deve se apresentar com a obediência e fidelidade até o fim da tua vida. Esses aqui são as vestes nupciais. Mas eu não tinha dinheiro para comprar. Mas o convite lhe dava acesso ao vestuário para que você se vestisse. Você não tinha o convite, você tinha. Você tem um convite. E você tem um vestuário. Aqui está o vestuário da tua vida. É aqui que você se reveste. É aqui que você se veste para estar preparado para com o Senhor teu Deus. É aqui, irmãos, que você se prepara para conhecer a Deus. Aqui é que você se prepara, irmãos, para estar pronto para a festa. Por isso que no Salmo 1 diz: medita na minha palavra de dia e de noite. Então será como árvore plantada junto a ribeiro. E você não vai ouvir o conselho dos ímpios, não vai se deter no caminho dos pecadores, e nem tampouco, irmãos, vai ficar parado, irmãos, ouvindo o que os pecadores têm para dizer, irmãos. Porque você está na festa, mas se não tiver a veste nupcial, a aliança que Deus fez contigo não pode ser vitalícia. Porque Ele chega assim, chama os outros servos: vem cá, esse aqui que está na festa, sem a vestimenta, arranque-o. Tire ele, amarre ele, prenda ele e coloque para fora. Lance, irmãos. Por isso que Jesus, Ele disse assim: eu fiz uma aliança com você. E nesse memorial, nesse pacto, onde eu chamo os meus discípulos para que comamos, participamos da ceia. Participar da ceia, irmãos, é importante. E é um princípio de obediência à palavra de Deus. Não adianta você obedecer, irmãos, 99% a Deus e faltar 0,1% na obediência. Não adianta você fazer um ritual e não fazer o outro. Não adianta, irmãos, você fazer uma coisa e deixar de fazer a outra. Então, se você crê, você acredita, você deve participar da ceia do Senhor. As pessoas, irmãos, não querem participar do memorial. Então, elas estão sendo o quê? Convidadas para a festa, estão participando da festa, mas não estão, irmãos, colocando a vestidura. Vocês precisam entender isso. E é ali que Jesus diz assim: amarre e lance nas trevas, aonde haverá ranger de dente, prantos, irmãos. Porque sabe o que Deus está falando? Se você não perseverar até o fim, se você não estiver diante do Senhor, o único destino que nos restará é viver, irmãos, eternamente separado de Deus. Você não pode viver eternamente separado de Deus.
Você não pode viver, irmãos, longe do Senhor. E é por isso que Ele preparou para você. Mas você tem que estar se vestindo todo o tempo. Não troque, irmãos, o convite que Deus lhe deu para você participar da festa por outras coisas. Eu sei que você fica cansado. Eu sei que você tem muitas coisas para fazer. Eu sei, irmãos, que tem muitas coisas para nós fazermos. Mas prioridade. Prioridade significa que é coisa importante na tua vida. O que tem sido importante na tua vida? O que tem sido, irmãos? Eu disse ontem aqui, aonde você tem deixado o teu sangue? Eu disse ontem, aonde você tem deixado o teu sangue? Na tua família? Nos teus bens? Nas tuas coisas? Aonde você tem deixado o teu sangue? Porque Cristo deixou o sangue dele na cruz do Calvário. E Ele é o maior exemplo a ser seguido. Cristo nos ensinou, irmãos, a pregar o evangelho dele. E eu vou pregar o evangelho de Cristo e não sobre Cristo. E o que eu estou ensinando para vocês é o que Cristo nos ensinou. É o que Cristo deixou escrito nos evangelhos para que você viva bem, amém? Amém, irmãos? Amém. Então, para você viver bem, você tem que estar com a vestidura. Amém? Amém? Guarde isso no teu coração. Porque tudo isso, irmãos, é os preparativos. Ok? E na semana que vem nós vamos entender a celebração da Páscoa. Nós vamos procurar entender por que se celebra a Páscoa. Por que essa aliança, ela é eterna da Páscoa. Por que nós precisamos fazer? Porque nós vamos fazer, irmãos, a ceia aqui na terra. E a Bíblia nos fala no livro de Apocalipse que haverá uma grande ceia lá onde nós vamos participar. Amém? Amém, igreja? Irmãos, alguém quer fazer alguma pergunta? Amém? Quer fazer pergunta, Chiconinho? Não? Ninguém quer fazer pergunta? Se ninguém quer fazer pergunta, os irmãos entenderam os preparativos. Amém? Então a primeira coisa, para se preparar, tem que haver o que, irmãos? Afinidade. Você tem que ter afinidade com Deus. Amém? Segunda coisa, que você deve estar preparado. Como é que você está preparado? A segunda coisa, como que você tem que estar preparado? Vestimenta. Você tem que estar, irmãos, se vestindo todo o tempo com a veste nupcial. Então, quer dizer, você tem que ter afinidade, você tem que ter a vestimenta. Isso é tudo preparado. Só que existe a terceira coisa, que é muito importante. Você tem que estar com a sua botija sobre a cabeça. Então, quer dizer, para você fazer parte da festa, você tem que estar com a sua botija. Porque é aí que Deus identifica quem é que vai participar da festa. Porque os discípulos vão ver. A identificação era a botija na cabeça, para que os discípulos viessem e entrassem na casa. Então Deus tem que olhar em você que você tem a botija, quer dizer, você recebeu a salvação. Então Deus tem que olhar em você que tem o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro tem que estar sobre a tua vida, porque aí ele entra, aí ele tem intimidade, aí ele tem afinidade com você. Aí ele vai começar a olhar a tua vestimenta e vai limpando, para que você se torne cada vez mais limpo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Bom, esse estudo foi bom para você, amém? Você aprendeu a cada dia como se preparar. Irmãos, eu quero dizer para vocês que em duas passagens, 2 homens pegam 2 taças de água. O primeiro pega a taça, pega a vasilha de água e uma toalha e lava os pés do discípulo chamado Jesus. Jesus pega essa água e lava os pés do discípulo dizendo: eu estou preparando vocês para que façam o que eu estou fazendo. O segundo, ele pega uma vasilha de água, chamado Pôncio Pilatos, e ele lava as mãos dele dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Há 2 passagens muito interessantes. E eu quero usar as 2 passagens para a tua vida. Primeiro eu quero usar de servo, que eu peguei a água para lavar a tua vida, a água da palavra.
Mas eu quero usar também a segunda. Você recebeu. Você ouviu. Então cabe você agora a entender o que Deus falou contigo. Convite que Deus tem lhe feito em todo tempo. Porque nem eu e nem você sabemos a hora. Mas eu tenho certeza que eu tenho feito o que Deus mandou eu fazer. Eu tenho falado para vocês, não só vocês aqui, mas vocês de casa, a palavra que Deus revelou profundamente para você se preparar. Para que você esteja pronto ao convite que Deus está lhe fazendo nesta manhã. O convite que Deus lhe faz para você participar dessa festa. O convite que Deus lhe faz. Porque eu lavo as minhas mãos nas águas do teu sangue. Meu Deus e meu Pai, obrigado por esse ensino que o Senhor nos dá. Obrigado porque, Pai querido, o Senhor diz que a água, Pai querido, ela nos purifica. Meu Deus, o Senhor falou, Pai querido, ao teu povo que deve se preparar. Falou, Pai querido, com os irmãos que estão aqui, falou com os irmãos que não vieram. Meu Deus, infelizmente o convite foi feito. Meu Deus, mas eles recusaram, se tornaram por excluídos. Eles quiseram se excluir dessa festa. Meu Deus, eu sei que a tua misericórdia está sobre o bom e sobre o mal. Pois o Senhor diz na tua palavra, o que o Senhor salmista disse, Pai querido. O mesmo sol que brilha sobre aquele que te serve, brilha também sobre aqueles que não te servem. Meu Deus, o mesmo sol que brilha, Pai querido, aquele que te honra, brilha também sobre aqueles que não te honram. Meu Deus, mas a diferença será no final da festa, Pai querido. Porque o Senhor virá, Pai querido, e olhará os convidados da festa. Meu Deus, e aqueles que não estão preparados para a festa, aqueles que receberam o convite, eles entraram na festa, Pai querido, mas esqueceram de trocar as vestiduras, Pai querido. Ah, Senhor, que o Senhor dê sabedoria para o povo que está aqui. Para que eles vivam, Pai querido, trocando as suas vestiduras. Para que eles vivam, Pai querido, procurando, Pai querido, obedecer a tua palavra. Para que eles olhem, Pai querido, que está escrito no convite, Pai querido, aonde é, Pai querido, o vestuário, Pai, para que eles troquem, Pai querido, seu modo de pensar, seu modo de viver, seu modo de ver as coisas, seu modo de agir, Pai querido, para que eles mesmos não venham se excluir, Pai querido, do melhor. E o melhor, Pai querido, é quando o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me chamou para evangelizar os pobres, anunciar o ano aceitável do Senhor, pôr em liberdade os cativos. E quando o Senhor soprou na narina dos homens, Pai querido, Pai querido, nós passamos até afinidade com o Senhor, porque toda a virada da tarde o Senhor vinha falar com a primeira Adão, Pai querido, mas agora o Senhor liberou sobre esta igreja, liberou sobre este povo o teu Espírito Santo, ao qual nos dá intimidade para falar com o Senhor, ao qual nos dá, Pai querido, privilégio, aonde nós, Pai querido, temos, Pai querido, revelação, para ter preparação para estar na festa. Por isso, papai, o Senhor deu o Espírito Santo para todos que o buscam, para todos que entregam a sua vida para ti, Senhor. Meu Deus, e nós não queremos apenas receber o convite, mas queremos nos revestir, Pai querido, e quem nos reveste é o Espírito Santo, que Ele intercede por mim e pela igreja com gemidos inexprimíveis, que Ele tem ciúme, mas um ciúme por zelo. Meu Deus, que o povo, Pai querido, possa entender que o Senhor quer prioridade, que o Senhor, Pai querido, quer intimidade, que o Senhor, Pai querido, quer, Pai querido, comunhão, o Senhor quer coinonia, o Senhor quer, Pai querido, que teus filhos, Pai querido, ande na tua presença, Pai querido. Por isso eu oro pedindo ao Senhor, tenha misericórdia daqueles que não entenderam, Pai querido, que está escrito no convite. Tenha misericórdia, Pai querido, deles. Tenha misericórdia de nós, Pai querido, porque nós recebemos o convite e queremos entender o que está no convite, Pai querido, porque a cada momento eu quero pedir ao Senhor que nós queremos colocar, Pai querido, a vestimenta nova, Pai querido, para nos apresentar diante do noivo. Meu Deus, que essa igreja troque sua vestimenta, que elas, Pai querido, possam, Pai, colocar o cântaro, Pai querido, quer dizer, o vaso sobre a cabeça, o vaso se carrega azeite, o vaso se carrega água, o vaso se carrega, Pai querido, vinho. Pai querido, ali são todos preparativos para a Páscoa, são todos preparativos, Pai querido, para a ceia, são todos preparativos para encontrar com o noivo, Pai querido. Por isso, Pai querido, eu rogo ao Senhor, que Deus abençoe aos irmãos que aqui vieram, que Deus tenha misericórdia daqueles que não quiseram vir.
se tornaram excluídos, mas que Deus tenha misericórdia daqueles que queriam, mas não puderam, Pai querido, vir. Meu Deus, aqueles que, ó Pai amado, virão, Pai querido, ouvirão e verão, Pai querido, essa ministração pelo canal da internet, que o Senhor dê entendimento para eles, Pai querido, se eles, Pai querido, não puderam estar aqui, mas que eles possam buscar uma igreja onde se prega o evangelho da verdade, que eles possam buscar, Pai querido, entendimento para tocar suas vestiduras também, Pai querido. Esta é a minha oração e meu pedido, Pai querido, que o Senhor nos alcance, porque naquele grande dia não podemos mais apresentar desculpa, não podemos apresentar mais, Pai querido, porque não haverá tempo, porque o Senhor diz que o servo vai vir e vai recolher, Pai querido, aqueles que não estiverem com a vestidura. Meu Deus, mas pelo teu amor e misericórdia, o Senhor tem nos dado chance de nos preparar, e obrigado porque o Senhor me diz como preparar mais uma vez nesta manhã. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe você de casa, que Deus guarde a tua alma e que Deus guarde a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Deixe sentar.